Então é isso, pessoal, bem-vindos aí à nossa aula de interface humano-computador e vamos aqui ao nosso momento síncrono, certo? Sempre lembrando que nós temos o momento síncrono, que é o menor deles, e o momento assíncrono, que é o maior, onde vocês estão estudando, interagindo, me fazendo perguntas, caso elas existam, estamos à disposição para responder. Temos o nosso ambiente no WhatsApp, que eu acredito que tem sido um ambiente de conforto para todo mundo, onde você postando uma dúvida ali, rapidamente eu estarei respondendo. Então a gente pode contar com esses ambientes. E também o Educa, é claro que ali é um local onde você vai colocar as atividades, ali é um ponto de prova de que você fez a atividade, é um deles, né? O outro é mais subjetivo, é a minha observação, é a minha leitura das atividades, é a minha avaliação aqui do progresso dos grupos, né? Uma avaliação que o professor faz do tipo assim, como é que estão os alunos, será que todos os alunos do grupo estão trabalhando, só está um, ou será que é só um que está sobrecarregado e tal. Essa análise o professor vai acabar fazendo conforme vai vendo os trabalhos, vai vendo a participação. Ok, estamos aqui na nossa segunda aula, nós vamos ver aqui sobre interação, interface e usabilidade. São três conceitos importantes. Tudo isso vai focar no quê? Na construção e avaliação de interfaces, que é o que? O produto para você desenvolver, seja aplicativos, seja sites web, seja softwares Windows ou Mac, né? Aqueles GUI, né? GUI para a tela do computador. Você vai, seja até mesmo a interface de um vídeo, de um DVD player, né? Um Blu-ray, ou seja o que for, também serve, mas especialmente aqui para aplicativos, para sistemas, para programas construídos numa linguagem de programação, que é a área de vocês, a nossa área. Mas esses conceitos eles são universais, tá? O painel de uma retroescavadeira ele tem uma interface, tá? Então a gente usa para tudo. São esses três conceitos. Em se falando de interação, nós temos os sistemas interativos, tá? Não é iterativo, é interativo, com N, tá? Iteração, iterator, né? Tem até no Java, quem mexe com Java talvez já tenha visto, é um repetidor, é um loop. Aqui é interação, aqui tem a ver com comunicação, com ação e reação, com pergunta e resposta. Sistemas interativos, então, eles fazem essa base, eles proporcionam perguntas e respostas, estímulos e reações. Por parte de quem? De um lado tem o ser humano e do outro lado tem o computador, que é justamente o título da nossa disciplina, interface humano-computador. De um lado tem o humano, de um lado tem o usuário, e do outro lado tem um computador, que é um sistema, melhor dizendo. Bom dia para quem está chegando agora também. Bom dia. E aí nós temos o quê? Para você conversar com as funcionalidades do sistema, você precisa de uma interface. Você precisa de algo entre você e as funcionalidades do sistema. Antigamente, não muito antigamente, nós tínhamos o MS-DOS, o DOS, ou o terminal do Unix. Eram as únicas interfaces disponíveis para a maioria do público, vamos dizer assim. Então, quem quisesse mexer em computador, naquela época, teria que dominar os comandos Unix, comandos MS-DOS.
A interface, então, ali era uma tela de terminal, uma interface textual. Você não pode dizer assim, a interface de um terminal é feia e a interface de uma janela é bonita. Não é por aí. Você tem aí a maneira de comunicar com aquela interface. Tanto é que um administrador de sistemas, na área de OP, né, do DevOps, então vamos dizer assim, você não raro vai encontrar pessoas que preferem usar o terminal, porque é o que ele faz o dia todo. É executar comandos avançados. Então ele prefere, é muito mais rápido para ele, produtivo, usar o terminal. Então, nesse caso, o terminal está sendo a interface dele. Tá? Então, você tem um usuário, tem um sistema, ele tem as funcionalidades. Para você acessar aquelas funcionalidades, você tem uma interface que é um painel de opções, ou um terminal. É um local ali que vai ser o ponto de comunicação entre o usuário e computador, para que eles possam se entender. Então você tem um ciclo aí. O usuário executa uma ação dentro daquela interface que ele vê ou que ele ouve, que ele sente de alguma forma. E aí o sistema responde para ele. A interface traduz em código de negócio, as funcionalidades são ativadas, as funções respondem à interface e a interface mostra a resposta na tela. Quem já ouviu falar do modelo MVC? Dá um joinha aí, um sim aí no chat aí. Já, sim, joinha. E aí é. Ok, então, o que é isso, né? Quem não conhece, vai procurar, tá? Procura que vai ser importante para sua carreira. É justamente uma implementação moderna, tá? Esse é um modelo de visualização e controle que tem como base, na minha visão, essa disciplina, tá? Esse conceito de interação. Você tem a parte do sistema e você tem a parte que você vê. O usuário pensa que o sistema, a grosso modo, o usuário pensa que o sistema é o que você vê, é a tela ali. Né? Mas tem todo um circuito por trás. É assim com um aparelho de televisão, com um celular, é assim com um sistema, um aplicativo. Tá? Você tem a parte de trás. Essa é a parte do modelo, do MVC, vamos dizer assim, a parte dos códigos, das funções. A parte da visão é a parte que o usuário vê, MVC, o viu, né? E o controller é a parte da interface ou alguma coisa nesse sentido, a parte que comunica a interface com a funcionalidade. Tá? É a parte que fica, essas setinhas entre interface e funcionalidade, essas duas setinhas pretas aí. Eu colocaria a parte do controller por aí. Tá? E o M seria funcionalidades, o C seria, o V seria a interface e o C seriam essas setinhas pretas. Então veja, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? No caso aí, primeiro vem a definição de um sistema interativo, depois vem as implementações, porque o MVC veio no contexto da internet, veio no contexto da web. Eu posso até estar enganado se MVC existia para aplicações de janela antes de existir internet. Mas eu acredito que ele se consolidou, no mínimo ele se consolidou na fase da internet. Você tinha aquele código espaguete, então você tem um código MVC. Para o usuário é indiferente, você pode ganhar dinheiro com os dois tipos de código, tá? Mas tem um que já obedece mais o sistema interativo. Então você tem que a interação é um processo de comunicação entre duas ou mais entidades que compõem o mesmo contexto, que foi o que nós falamos aqui. No caso da computação, as entidades são uma, o homem, e duas, computador. Tá? Essas duas entidades conversam.
Você dá um comando, ele executa e responde para você. Comando executado com sucesso. Quando você vê essa mensagem, comando executado com sucesso, isso é uma resposta. É o computador conversando com você. Quem consegue me dizer por que a janela dos programas aí, quem programa aí, chama-se diálogo, dialogue? Por que será que tem esse nome dentro das disciplinas de programação para web, para Windows? Por que esse nome? Ah, vocês estão programando, vocês fazem assim, cria uma janela dialogue aí, não sei o que, dialogue, cria aí e tal, e coloca tal texto. Por que ela tem esse nome? Por onde o usuário conversa com o sistema. Ou pelo menos por onde o sistema fala com o usuário. Agora, na Dialog, tem os botõezinhos, né? Ok, cancelar, realmente, desistir, continuar mesmo assim, para que o sistema seja mais interativo. Ok, João, ok, James, é por aí. Há uma conversa. Para haver uma conversa, tem que haver ouvido e fala. Então, você tem que receber e responder. No caso de uma janela Dialog, você vê e responde clicando ou tocando no botão correspondente. Ok, cancelar, fechar. Então, aí que está a conversa. Tá? Então, perceba, gente, que nós não estamos trabalhando com linguagem de computador. Você pode usar a linguagem que você quiser. Tá? Apesar de que eu já peço que vocês estudem pelo menos um HTMLzinho aí com Bootstrap. Quem não, já está na hora de ver isso. Quem não estudou ainda, faz um curso aí. Procura no Udemy lá, Udemy, nem sei como é que pronuncia lá, Udemy. Udemy Academy, né? Vem de Academy. Udemy, deve ser de academia, né? Só que na internet... Dá uma olhada lá sobre Bootstrap, provavelmente vai encontrar um curso grátis e no YouTube está cheio também. Mas é isso, o que importa é a janela, é esse processo de interação que importa, porque é isso que o usuário vai ver. O usuário não está nem aí para a linguagem que você está fazendo, geralmente ele só quer saber se está funcionando ou não. E então você tem que se preocupar muito com a interface. Com a interação, né? Agora a interface. Interação é esse bate-bola entre computador e usuário, tá? Agora, eles vão conversar. Por onde que eles vão conversar? Eles precisam de um meio de comunicação. Dois seres humanos estão conversando. Um fala, o outro ouve. Qual é o meio de comunicação aí? Responde no chat. Entre dois seres humanos. Dois seres humanos estão conversando, bate-papo. Bate-papo lá no intervalo lá da Uniteams. A voz. T. Guedes aqui falou que é a voz. A voz e a fala. Sinais, idiomas. O negócio tá ficando filosófico aqui agora. Linguagem de sinais, né? Mas linguagem de sinais é quando a pessoa não consegue ouvir, tá? Você entendeu? Uma filosofia aí, ó, Heitor aí. Então, o que acontece? Tem também o meio pelo qual eles estão conversando. Eles estão conversando com voz. Você precisa aí também de um ambiente aí, ó, o próprio ar, porque o som se propaga no ar. O negócio é filosófico mesmo. Você tem o ar para que a voz possa se propagar, as ondas sonoras possam se propagar. Então, o meio é esse meio áudio, é um meio de áudio aí, né? Claro que tem também
Se você tem a visão e se alguém que é surdo, tem um problema no áudio. Então ele vai usar o quê? A luz. Ele vai usar a visão, a luz. Vai usar os sinais, as interpretações óticas. E aí ele pode usar a linguagem de sinais aí. Ou então ele pode interpretar também, se ele tem tanto a visão quanto a audição boas, em boa saúde, então você analisa tanto o que ele fala quanto os sinais que ele faz com a face. As interjeições, se ele sorri, se ele está triste, se ele está carrancudo, com a testa franzida. Então você analisa também isso daí. Essa interface é esse meio que permite a comunicação. Tá? Não é à toa que nós temos os emoticons. Os emoticons expressam emoções dentro da interface. E hora ou outra, o próprio aplicativo, os outros aplicativos, eles usam emoticons, né? Alguém conhece algum aplicativo que usa emoticon aí? Emoticon? Eles mesmo mostram, quer dizer, o próprio aplicativo mostra sentimentos. Ele conversa com o usuário e ainda exprime sentimentos, tá? A interface é o meio de comunicação de qualquer sistema, utilizado pelo usuário para obter êxito na realização de tarefas. Hardware mais software. Tá? Telegram, estou no lucro, Tinder, tem vários aplicativos citados aqui. Aplicativos que estão populares hoje acabam exprimindo emoções também. Tá? Você clica lá, ele vai executar o código por trás é o mesmo. O programador tem que ralar para construir lá as funcionalidades. Mas se você colocar uma boa interface, você gera uma boa experiência. Aí a gente trabalha com metáforas, tá? Olha só, o negócio era para ficar filosófico, com esse termo vai até para o português. As metáforas. Tem um artigo sobre o assunto metáforas. Você pode ver aí as férias acabando, né? Uma bateria. A pessoa olha para uma pilha e pensa assim, e fica triste, né? O aluno olha para essa imagem aqui e fica triste. Por quê? Porque ele vê, minhas férias estão acabando. Mas perceba, para ele saber que as férias dele estão acabando, ele tem que ter um conhecimento do que é uma pilha, do que é uma bateria. Ele tem que ter um conhecimento do que é carga, quando a carga está cheia, quando a carga está baixa. Essa cor vermelha significa que já está na reserva, está quase acabando. Se tivesse verde, poderia estar com muita férias ainda pela frente. E no chat aqui eu postei um site, uma tese da USP, sobre o uso de metáforas na computação. Mais para frente, no final da aula, vai ter uma atividade para vocês fazerem que tem a ver com isso. É muito usado metáfora, tá? Tem um exemplo de metáfora também. A nossa bateria, na verdade, a bateria existe no mundo real. Não existe uma bateria no software. Então, o software tem que nos mostrar coisas do nosso mundo para a gente poder pensar em termos de computador. Aí os ícones são um grande avanço nisso daí. Quando você vê um emoticon de uma pessoa sorrindo, não significa que o software está sorrindo. Só que há uma comunicação aí de algo que causa uma alegria, que tem que causar uma satisfação. Então ele está incitando o usuário a sorrir. Tá? Nós temos os ícones também, por exemplo, lixeira. Quando você vê esse ícone, aqui no chat eu digitei lixeira. Quando você vê uma lixeira no computador, qual a operação que você pensa? Digita no chat aí.
Exatamente, apagar, limpar, excluir e jogar fora. Nessa tese da USP, você vai perceber que o que acontece? Esse termo, apagar, limpar, jogar o arquivo fora, é o efeito que nós temos quando você tem um arquivo e apaga ele. Agora, internamente, o programador que fez esse código de limpeza, se não for uma limpeza segura, vamos dizer assim, ele vai simplesmente apagar lá na trilha do armazenamento lá o início do arquivo. Por isso que existem aqueles programas que recuperam o que foi deletado. Já pensou nisso? Undelete, né? Na realidade, ele apagou só um pedacinho e aí o sistema de arquivo não reconhece mais, não mostra. Para o usuário, você apagou. Pode recuperar na lixeira. Tem o Shift Delete que apaga direto, mas mesmo o Shift Delete você pode usar esse Undelete que ele pega de volta lá se não tiver um outro arquivo escrito por cima. Quer dizer, a operação de apagar, na realidade, é apagar, excluir os primeiros bytes na trilha lá do arquivo, do file system. O arquivo ainda está lá. Se você for hackear o negócio, buscar fazer um dump no HD, você pode ver que é por aí que os sistemas de recuperação fazem. Mas para o usuário não importa. Para o usuário tem uma lixeira ali para ele jogou lá, o arquivo sumiu. Para ele foi apagado. Isso que é importante. Se ao invés da lixeira estivesse escrito apagar, substituir os primeiros bytes do arquivo por caracteres nulos, por bytes nulos, isso seria muito complexo e provavelmente muitos usuários não entenderiam, ficariam travados, não saberiam o que isso ia fazer. Ok? Então, uma metáfora, transformar essa operação em apagar, é uma grande sacada, por isso que foi popularizado aí as interfaces. Elas se popularizaram com o uso de ícones, tá? Aqui você tem alguns cases de sucesso, por exemplo, de interfaces. Até na área de programação, até a Unitins, há pouco tempo, utilizava o Scratch para ensinar a programar no começo. Não sei se algum de vocês já usou Scratch. Ou só tela preta mesmo. A tela preta de desenvolvimento de Alô Mundo, né? Quem fez o Alô Mundo na tela preta e quem fez no Scratch? Alguém já fez no Scratch aí? Pode digitar no chat. O Scratch é uma tentativa de usar metáforas aí também, mais fáceis. Você executa os códigos com bloquinhos de comando. E você tem aí, então, outros também. No caso, você tem o Nintendo Wii, o Kinect. Qual é a interface do Nintendo Wii? Esse controle remoto aí com sensor de movimento. Qual é a interface do Kinect? E agora, gente, quem me responde? Qual é a interface do Kinect? O menino dirigindo ali, o carro. Movimento. Então, olha aí. Ele detecta o movimento. Ele tem um sensor que detecta o movimento. Ele percebe a silhueta do usuário. Os braços dele, né? Então, você tem o Kindle também. Uma interface de leitura aí. E vários casos aí com metáforas, enfim. Os ícones são um exemplo muito grande de metáfora. Quando você observa esses aplicativos, você percebe então que a interação humano-computador ocorre com um determinado tipo de interface. Algumas são interfaces tridimensionais, como no caso aqui eu acho que é do Second Life. Algumas são de hardware, a interface do Wii. Algumas fundem software com hardware, que é o caso do celular, do iPhone. Você tem o hardware e o software que proporciona a interação, né?
Você usa tanto os botões internos de software quanto os botões externos do Nintendo, do iPhone, né? O Facebook tem vários ícones ali também. As fotos das pessoas. Então é isso, você tem aí vários tipos de interface, viu, gente? A interface de movimento é interessante, até porque dependendo do que você for fazer, você tem interface de movimento. Existe uma interface que não está aqui também, deixa eu ver, não está citada aqui. Não está tão clara aqui. Aqui nós temos janela 3D, nós temos tela touch, cliques no mouse, interfaces aí de janela, faltou uma interface aqui chamada interface terminal, né? Não apareceu interface terminal aqui. E tem mais uma interface também que não está aqui, que é uma interface também usada por sistemas, que vocês provavelmente já usaram muitas vezes e talvez muitos de vocês não estão lembrando. Vamos ver se alguém consegue me dizer. Uma interface que não está aí nessa tela. Quem será que vai conseguir descobrir? Podem dar seus palpites. Controle remoto é físico. É igual o I. Movimento, tem aí sensor de movimento. Tem a visual, Facebook visual. James falou aí, então já respondeu. Comando de voz. Tá ok? Comandos de voz. 0,5 pontos, ó. Vou considerar, hein? Olha lá, hein? Se você estiver agoniado, eu posso te ajudar. Vou lembrar disso. João Batista de Souza, mentalmente, já está usando Neuralink. Já ouviu falar do Neuralink? É da Tesla, da Elon Musk, que está criando o Neuralink. Conecta lá o chip. Enfim, tem outras interfaces aí. Se você for ver, você tem que olhar a temperatura. Paulo de Souza. Se você olhar para os seus 5 sentidos, você tem isso daí, viu? Você pode colocar um termômetro, e eu lembro disso, que o meu menino foi para o hospital há um tempo atrás, e a gente colocou um termômetro lá que era conectado na máquina, né? E ele detectava lá a temperatura, e se a temperatura ficasse num elemento, como é que é o nome? O computador dava um alarme lá. Ele ficava monitorando e dava um alarme. Quer dizer, é a interface. Os seus 5 sentidos, tá? 1 ponto agora, ó. Os caras estão... Aí vai acabar os pontos. Aí vai chegar no fim do curso e acaba na metade. Todo mundo ganha um monte de ponto. Ó, você então tem o seguinte. Você tem todos os seus 5 sentidos. Tá? Até o cheiro. Eu não sei se... Eu lembro uma época que estavam criando uma impressora que queria imprimir cheiro também. Já pensou? Imprime um perfume e vem o cheiro do perfume. Ele pegava vários tipos de combinações, porque cheiro tem milhões de combinações. Então, eles tinham que fundir vários líquidos lá e dar um spray na tela. Nem sei como é que está esse projeto. Mas a interface é tudo que você puder fazer, se ele conseguir... os seus sentidos, né? Vinícius, VR é o que? Virtual Reality? Realidade virtual? Você coloca aquele óculos, você vê, olha, anda, ouve, né? Bem interessante. Então é isso. Isso ajuda a criatividade de vocês. Conforme vocês forem trabalhando, vocês podem pensar, isso aqui eu vou usar áudio, isso aqui vai ser voz, isso aqui vai ser pelo telefone. Pelo telefone você recebe, alô, aqui é fulano. Tem alguém aí? Aí você responde, quem é? Aí ele passa para o atendente, né? Muito esperto esses sistemas hoje, né? Se atende e diz, alô, na verdade é o robô, né? Aí ele espera você responder, alô, aí ele manda para o atendente, né? Outros de pesquisa, né? Vou fazer uma pergunta, responde com 1, 2 ou 3, avalie o nosso atendimento. Isso tudo é sistema.
com interface de áudio. Tá? E comandos de voz aí também, você às vezes responde com voz ou com teclado. Então o bate-bola aí é o quê? Voz, o computador fala e você responde. Você consegue responder por voz, tem alguns que conseguem entender comando de voz, e outros pelo teclado. Então, olha só, vocês estão vendo aí vários tipos de interfaces. São interfaces. Apesar do nome interface você dividir entre, e face como se você é o rosto, né, do sistema, né? Mas você pode ir para sentido, intersentidos, tá? Você tem intermeios, face talvez como meio do ar, meio do cheiro, meio da visão, meio da audição, meio do tato, né? Então você tem aí todos os sentidos do ser humano. Se você puder fazer alguma coisa nessa área, você escolhe a interface que você quer conforme o teu usuário. Aí vai a sua criatividade. No nosso curso, nós trabalhamos com visual, né? Janelas, terminal, aplicativo, Windows, é o que a gente mexe. Mas nada impede você de ir para um áudio aí, comandos de voz. Quem sabe a faculdade em breve vai ter um curso, uma extensão nessa área. Tá ficando popular, cada vez mais popular você fazer... tem um nome lá que dá para Amazon Alexa, que ele interpreta comandos de voz. Já tem até curso para isso aí. Você programar o Alexa para fazer algumas operações. Conforme for popularizando o Alexa, ou mesmo outros dispositivos, nos celulares nós temos o Siri no iPhone, temos a Cortana na Microsoft, e tem a OK Google lá, né? Não sei qual é o nome do Google, se tem um nome. Então você veja que isso está ficando popular mesmo. Google Now, pronto. Existem também os CHMCs, que é a comunicação humana mediada por computador, tá? Então você tem aí exemplos de como que é o que acontece. O WhatsApp é um exemplo talvez o mais popular, né? O WhatsApp, o Facebook, os mais populares aí, as redes sociais. Qual é o papel do WhatsApp? Minha visão. O papel do WhatsApp é ficar no meio, transparente, que ninguém perceba que ele existe. Entendeu aí? A missão do WhatsApp é ficar no meio, transparente, sem que ninguém perceba que ele existe. O Facebook também. A missão do Facebook é ninguém perceber que ele está lá no meio. Você conversa e interage com outras pessoas. Então, a comunicação humana está mediada pelo aplicativo. Tá? Se você fizer um aplicativo que conseguir fazer isso, ele se esconder e as pessoas se conversarem, seu aplicativo tem a probabilidade de ficar bem popular. Então isso é interessante. E aí todo tipo de rede social você envolve isso aí, o Skype, né? Twitter, ele promove a interação entre seres humanos. Então a interface aí é humano-humano. Só que, claro, para um humano falar com o outro, passa pela interface do computador. Então tem interface humano-computador, computador-humano. Então o que acontece? O computador está mediando dois seres humanos. Mas não tem como o ser humano conversar com o outro direto. Né? Igual a telepatia, um negócio assim. Não existe isso. Você tem, na verdade, ele usa o computador e o computador transmite para o outro computador. Que aí, na prática, você tem esse superpoder, né? Essa super voz, essa super audição, essa super velocidade. A gente agora, nós estamos conversando numa interface aqui, num sistema de comunicação humana mediada pelo computador, que se chama Google Meet. Tá? Então, olha só que interessante. Isso é um tipo de interface, de programa que trabalha sendo transparente. Né? Por um tempo eu me esqueci que existe um Google Meet aqui e eu acabei só me focando aqui em vocês e na apresentação. Quer dizer, veja como o Google Meet ficou transparente. Né? De certa maneira ele se escondeu.
e o que importa é a nossa comunicação. Outro detalhe importante é que essa acessibilidade é lei. Então você tem aí, ó, a acessibilidade, que é um outro termo. Nós já vimos interação, vimos interface, e agora tem um termo aqui, que está no meio aí não é um dos três que a gente está falando de interação, interface e usabilidade, mas abrindo um parêntese, nós estamos aqui falando agora sobre acessibilidade. Alguém pode nos dizer o que é acessibilidade? Vamos ver se alguém digita aí. Não vale ponto não. Claro que eu vejo os alunos participativos aqui, eu vou considerando alguma coisa, né, de créditos subjetivos, né? Mas aqui é participação mesmo. O que seria acessibilidade? Ela é lei. Os sites, seria bom que os sites fossem todos acessíveis. Ué, é acessível, professor? Eu não consigo acessar o site? Você consegue, né? Você tem a visão boa, você tem a audição boa, você tem seu braço funcionando aí, seus dedos, graças a Deus, você tem tudo aí, ó. Ser acessível para todo mundo, João Batista falou. Todo mundo inclui quem? Pessoas deficientes, tá? Pessoas que têm alguma deficiência. Ou seja, a pessoa ela tem, o Igor aqui, ó, o produtor, é isso mesmo, independente das suas limitações. Tem uma pessoa que tem a dificuldade, ela é cega, então ela não vai conseguir ver nada. Não adianta você estar fazendo uma interface toda bonitinha lá. Se os seus usuários são cegos, 80% são cegos, de repente você está gastando suor à toa na interface gráfica. De repente a interface gráfica pode ser mais simples, os outros 20% que podem ver, eles vão entender isso, e vai caprichar no áudio. Olha só que interessante então, você tem que analisar o teu usuário. Se o teu usuário for surdo, aí tá, então você vai trabalhar a interface gráfica, porque ele é surdo, não adianta você dar sinais sonoros, você tem que usar o visual. Tá? Então tem essas questões mesmo. O touch pode ajudar o touch, às vezes a pessoa tem uma deficiência motora, ele não consegue usar o mouse direito, mas o touch ele consegue usar melhor. E aí eles também já criam interface de hardware, né? Quando a pessoa tem uma dificuldade motora, uma dificuldade... que aí cada um tem um tipo de dificuldade, já fica bem mais complexa a situação. A situação de se desenvolver uma interface. Então alguns podem desenvolver algum dispositivo diferente e tal, tá? Que faz com que a pessoa interaja. Aqui é lei, tá? Então se você trabalha num site do governo, quem trabalha pro governo aí, como é que é? O seu site está acessível ou não está acessível? Alguém aí? Só diga aí, eu. Como é que é o seu site? Eu. E aí, Igor? O site lá é acessível? Alguém já conversou sobre isso? Não pode ser acessível não. Uai, que isso? É lei. Ou o seu é sigiloso, o teu sistema? Tô falando do site pro público, tá? Ah, tá. Desculpa. É da polícia, é? Sei lá. É da polícia. Não pode saber, por exemplo, os dias de plantão de um policial. Não pode saber. Tô ligado. Nada ao público. Tô ligado. Tá ligado, né? É verdade. Rafael, fala aí. Nosso lá já a preocupação é essa, né? Tipo, se ele é acessível, a gente se preocupa também se o hardware da pessoa vai conseguir rodar, então certas coisas a gente não pode colocar. A gente usa o Google Analytics para ver se está atendendo o público, essas coisas tudo. Então tem uma preocupação para saber se o usuário está conseguindo acessar aquele site. Inclusive, agora na época de pandemia, a gente teve que adaptar muita coisa. Tipo, o Procon, antes você só fazia a tua reclamação
lá no próprio Procon. A gente criou, então, uma forma de fazer pela internet. Então, já está funcionando, você já consegue acessar o site do Procon e fazer suas reclamações já diretamente pelo site, você não precisa mais ir até lá. E outras ferramentas também, que antes era só presencial, a gente está colocando de forma online. E a preocupação lá sobre essa acessibilidade é muito grande. A gente não constrói mais site nenhum sem o mobile first. Então, tipo assim, tudo é voltado para o conforto do usuário. Se ele consegue acessar, se ele está com dificuldade, onde ele está com dificuldade, a própria interface, a gente tenta fazer ela da forma mais intuitiva possível, tanto que quando eu estou fazendo essas telas, teve tela que eu já alterei mais de 10 vezes a mesma tela. Então, assim, a preocupação com o usuário, pelo menos lá na TI, que hoje é quem atende o estado todo, é bem grande. Eu acho que a maior preocupação hoje é como o usuário navega nos aplicativos do estado, assim, nos sites e sistemas, do que antigamente. Muito bem. Legal o case, Rafael. Então tá aí, pessoal. Só lembrando aí, o Mobile First é programar pensando primeiro no celular, considerando que os cidadãos estão primeiramente no celular. Eles estão mais fácil com o celular na mão do que com o computador. Então essa realidade já é presente hoje, onde o celular é mais utilizado do que o computador para os usuários cidadãos. Então você tem a necessidade de transformar o quê? Quando você vai programar, você faz mobile first, é uma filosofia onde você traz primeiro a prioridade para o usuário do celular e depois você faz a responsividade para o do computador. Antigamente era o contrário, né? Você fazia para o computador grande e fazia para o celular também como um plus a mais, assim, um tchan a mais, mas hoje já é obrigatório ser para o celular e depois que você pensa na máquina. O pessoal está se conectando mesmo, o globo está se conectando por causa do smartphone. E a usabilidade, pessoal? A usabilidade. Qual o problema desse negócio aí? O que é isso? Era para ser um bullying, né? Mas está parecendo um bullying. Estão fazendo bullying comigo, porque isso aí vai derramar em mim. Ou não vou conseguir fazer. Aí o problema é o quê? É a usabilidade. O cara programou errado essa cafeteira aí. Programou errado esse bullying aí, né? A usabilidade é isso, essa experiência, é o esforço que você faz para entender para que serve aquilo ali. Tá? Então você tem aí uma tirinha de humor. Espero que você entenda como a AHC é importante. Agora a bicha tá mandando ler os códigos de barras. Vou ler aqui. Um fino, um grosso, um fino, um fininho. Um fino, um branco, um grosso, um grossão. Quer dizer, o seu usuário tem que ser considerado, né, galera? Senão eles não vão entender o que é isso. Problema de usabilidade. Tem que considerar a capacidade da pessoa. Ela não entende de metáfora também. O código de barra para ela é outra coisa, né? Então, a usabilidade é o esforço necessário para o uso de um software e para o julgamento individual de tal uso. Então, as senhorinhas ali julgaram de maneira errônea ali, né? Se atrapalharam. Por quê? A usabilidade. O problema aí é a usabilidade. É o problema refletido aí no esforço que você tem para entender aquilo ali. Então, quando eu falei que a metáfora, você sabe que uma lixeira é para apagar, porque você entende que a lixeira do seu mundo serve para jogar coisas que você não quer. Aí no mundo virtual fica mais fácil de entender. Não, é aqui que eu vou jogar os arquivos que eu não quero. Faz aquela ponte. Então, os ícones ajudam você. Tá? Agora, claro, um ícone fora de contexto, né? Ok, esse usuário aqui com a interrogação, tem um X na frente dele, ele não sabe o que aconteceu. Esse X foi do quê? Se não estiver dizendo o que esse X foi, o que aconteceu, só um X não resolve.
Então, quando você estiver programando alguma coisa, tenha paciência, especialmente para escrever as mensagens de erro. Você vai explicar, usuário, aconteceu isso, podemos tentar resolver dessa forma. Em vez de dizer assim, deu erro, né? Às vezes o programador está preguiçoso e na hora das mensagens de erro, deu erro, erro fatal, pronto. Aí o usuário se enrolou, se lascou para lá, né? Então, a usabilidade envolve isso daí. Você pensar no usuário. Existem aqui, para finalizar nossa aula, eu vou dar uma... Eu vou pular aqui para... Isso aqui vocês já viram mais ou menos? Esses princípios aqui, ó. Então, o Rafael falou que eles têm que fazer, já fez mais de 10 vezes uma mesma tela para satisfazer o usuário. Aqui existem 7 princípios. 7 princípios, existem outros, tá, gente? Existem vários teóricos que constroem essas listas de princípios. Então, eu apresento para você a primeira delas, tá? São 7 princípios de usabilidade aqui, ó. Facilidade de aprendizado, eficiência de uso, facilidade de memorização, baixa taxa de erro, satisfação do usuário, consistência e flexibilidade. Quando você for fazer uma interface, seja ela em áudio, vídeo, o que for, pense em satisfazer esses 7 princípios, tá? São princípios, não são leis obrigatórias. Você não precisa satisfazer todos de uma vez ou todos na mesma intensidade. São princípios, eles são executados de forma inicial. Eles têm uma base de start, né, do negócio. A atividade para a próxima semana está dentro disso aqui. Você vai escolher 2 sistemas interativos. E aí na aula que vem a gente vai conversar sobre eles. Vocês já publicaram alguma coisa aí no Educa, agora vai ter mais uma publicação de vocês. E aí a gente na aula que vem vamos conversar um pouco. Vocês vão falar sobre os sistemas que você postarem para mim. Aí já vou dar mais espaço ainda para vocês falarem na próxima aula. Então você vai fazer 4 coisas nesse trabalho. Primeiro, descrever 2 sistemas que você gosta. O que você gosta e o que você não gosta. Como uma experiência como um todo. Vai pensar na usabilidade, não apenas nas funções, se ele faz ou não faz, mas como o sistema faz você se portar em termos de sentimento. Você se sente bem usando o sistema ajuda você ou ele dificulta a sua vida. Você faz o que ele quer, você usa o sistema porque não tem outros, porque se tivesse outros você usava. Isso é coisa de usabilidade, tá? Aí você vai listar 3 metáforas em cada sistema. Para saber bem o que é metáfora, nós vimos hoje em sala, reveja o vídeo dessa aula, ou olhe aquela tese da USP, que vai falar sobre o que é metáfora. Então você vai listar 3 metáforas em cada sistema, ao todo 6 metáforas, e também você vai avaliar cada sistema com base nos 7 princípios da usabilidade que nós listamos aí. Será que esse sistema tem facilidade de aprendizado? Será que ele tem facilidade de memorização? Aí você pergunta para cada um desses sistemas, tá? Desses 2 sistemas, né? O que você gosta e o que você não gosta nesse mesmo sistema. E você também vai dizer se ele satisfaz ou não, ou muito ou pouco, os 7 princípios de usabilidade. Facilidade de aprendizado, eficiência de uso, facilidade de memorização, baixa taxa de erros, satisfação do usuário, consistência e flexibilidade. Você pode pesquisar aí na bibliografia que temos aqui também, nessa referência, onde você tem aqui, ó, da UFRGS, os princípios de usabilidade. Você pode dar uma olhada nesse material e nas metáforas, né, nessa tese, tá? Então você encontra aí esse conteúdo, você dá uma pesquisada e poder assim avaliar os seus 2 aplicativos, fazendo essas 4 coisas para cada um deles. Aí eu vou postar no Educa lá. Fechou? Qualquer dúvida, estamos online. Agora vocês vão para um momento assíncrono, tentar resolver, fazer esse exercício aí. E aí, qualquer dúvida, estamos online também. Sempre lembrando que a cada atividade a gente está avaliando vocês, tá? Eu vou colocar aqui na tela vocês aqui, só para fazer uma chamada aqui, né? Olha só, a chamadinha print screen. Então está feita.
Então é isso, pessoal. A gente está agora assíncrono. Qualquer coisa, estamos online agora no momento assíncrono aí. Até a próxima aula a gente vai interagindo. Fechou? Falou então. Professor? Opa, tem dúvida? Pode falar. O senhor pode explicar de novo um pouquinho mais a atividade? Eu não entendi a parte do sistema interativo. Sistema interativo todo sistema é interativo, tá bom? Você emite comandos e ele responde para você com um diálogo, ou com uma resposta em áudio, ou com um texto, né? Ou com alguma animação. Essa é a interação. Você clica no botão para excluir. Ele vai e diz, já excluí. Deseja excluir mais outro arquivo? Não. Então, olha só, houve uma conversa aí. Isso que é um sistema interativo. Tá? Um videogame, você aperta o botão, ele dá o golpe lá, o tiro lá, a interação, depois responde se o inimigo morreu, se está com menos vida, e aí ele vai interagindo contigo. Você vai executando as operações e ele vai te dando a situação atual. Esse bate-bola dos sistemas que chama-se de interação. Respondi, Heitor? Beleza. Aí você vai escolher 2 sistemas interativos. Podem ser aplicativos lá no Google Play, na Apple Store. Pode ser na Microsoft Store. Pode ser sistema para Windows, sistema web, pode ser site. Qualquer plataforma, né? Isso. É um que você goste, tá? Que você gosta, e você mostrar algo que você não gosta também, você pode mostrar. Todo sistema tem alguma coisinha que pode melhorar. Beleza. Fechou então? Beleza, pessoal. Mais alguma dúvida? Qualquer coisa também pode postar dúvida em áudio também lá no WhatsApp. Beleza, pessoal, então. Tchau, tchau. Até breve.